Parabéns. Primeiro predinho de 3 andares do meu período de comissão de política urbana, feito na Avenida Europa, o de vocês, que inaugurou, puseram placa esses dias. Isso, vai inaugurar, acho que o evento de inauguração é semana que vem. O que vai ser lá? É um escritório para receber clientes, investidores, BTG Advisors. Imaginei, mas ficou muito bonito o projeto. Ficou bonito. Eu não fui ainda, mas as fotos eu vi que ficou bonito. A ação ficou bonita. Como é meu caminho, e é uma região que eu olho muito. Bom, vamos lá. Podemos começar aqui, gente? Bom, são 5:01 já, né? 5:02, então vamos começar aqui. Bom, hoje temos a 4ª apresentação do nosso ciclo de palestras Caminhos do Futuro. É oferecido pela Faculdade do Comércio de São Paulo, com apoio da Associação Comercial de São Paulo, com a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que está em mais de 500 municípios do Estado de São Paulo. Desde já eu quero cumprimentar e agradecer o presidente da Associação Comercial, Alfredo Kutait, que é presidente também da FACESP, e ao diretor-geral da Faculdade de Comércio de São Paulo, professor Wilson Rodrigues, e também seu diretor acadêmico, professor Roberto Macedo. O tema de hoje é a digitalização da economia e do mercado financeiro, e vai ser apresentado pelo Roberto Sallouti, que é CEO do Banco BTG e é chairman da Intelli. O Roberto Sallouti é economista formado pela Faculdade de Wharton, da Universidade da Pensilvânia, e tem especialização em finanças e marketing. Ele é conselheiro também da Febraban e do Mercado Livre. Roberto foi considerado o melhor CEO de 2019 pela Institutional Investor, que não é uma coisa simples. E eu queria dizer também que ele é um dos fundadores, junto com André Esteves, de uma instituição que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, por acaso, hoje, que é a Intelli, que é uma faculdade que está sendo feita em conjunto com o IPT, e que me lembra épocas boas do Brasil, porque é feita com recursos privados, pessoais de cada um deles, sem lei Rouanet. E dentro de um conceito espetacular de um modelo de educação por casos concretos, onde o aluno ele participa já de solução de casos concretos desde o primeiro dia de aula. E isso é, hoje, tudo que o Brasil está precisando até para acompanhar o que nós vamos falar hoje. Aliás, acompanhar não só isso, né? Estava dizendo até para o Roberto, se lembra muito quando, em 1934, foi fundado o Sistema S, na época, que tinha um objetivo. Como vinha a industrialização do Brasil, na época, a mão de obra brasileira era toda focada na agricultura. Então, em 1934, os industriais que já estavam lá na Avenida Paulista ou moravam por lá, imigrantes, na sua maioria, liderados pelo Francisco Matarazzo, fundaram o SESI e SENAI, e é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é dessa época e veio por causa disso, pela necessidade de qualificar e melhorar, capacitar, dar oportunidade para a mão de obra brasileira. E hoje o sistema financeiro está passando por uma revolução, a economia toda está passando por uma revolução muito grande, e nós temos falado disso nas outras apresentações. E o sistema financeiro, também eu comentava isso, outro dia, em 15 minutos abriu uma conta, em 5 dias estava com o cartão de crédito, com crédito na conta, na minha mão, coisa que nunca aconteceu, sem burocracia, sem ter que ir em agência, sem nada, né? Eu, Roberto, quando eu comecei meu primeiro emprego foi no Bradesco. Trabalhei com o Roberto Lee, lá no underwriting do Bradesco, e quem era o diretor era o Francisco Sanches, ele, o Brandão, o Beltrán, e o seu Amador, com quem eu também trabalhei. E nessa época, imagina, a meta do banco era chegar a 1.500 agências. E tinha, acho que, 50, 60 mil funcionários do banco, né? Então, hoje, quando você olha, a meta de um banco é reduzir agências, né? Ninguém quer ir até uma agência mais. Eu, quando fui presidente da CESP, por exemplo, a CESP estava em 328 municípios do estado de São Paulo, e tinha uma agência em cada uma, para as pessoas irem lá fazer as suas reclamações.
Meu diretor de distribuição era o Wilson Ferreira, que você deve conhecer, hoje presidente Claro. do Vibra. Tinha 28 anos o Wilson. E nós fizemos um negócio inovador, que foi extinguir as agências e transformá-las, fazer o atendimento online. Online por telefone, porém. Na época ainda a internet não estava tão sofisticada, principalmente no interior. E foi uma revolução, redução de custos abrupta e o conforto para os cidadãos. Então, acho que tudo isso que nós gostaríamos de ouvir de você, Roberto, você que está também nessa área e fazendo transformações tão importantes. Então, te passo a palavra, fica aí à disposição, todos nós aqui curiosos para saber como é que vai se dar toda essa mudança. Obrigado, André. Obrigado pelas palavras, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Que nem você falou, né? O Pactual, apesar da gente estar fazendo essa revolução digital, que nem você falou, é um banco que tem quase 4 décadas, né? E eu estou aqui há 29 anos, vai fazer quase 3 décadas. E até 2015, a gente olhava para o Itaú, para o Bradesco e falava, nossa, eles têm 5.000 agências e toda uma distribuição, uma capilaridade de varejo que a gente não tem, né? Que inveja. Até que chegou 2015, a gente falou, graças a Deus que a gente não tem 5.000 agências e a gente não tem que lidar com esse legado. E o que aconteceu foi exatamente isso, né? A gente, as primeiras 3 décadas da nossa vida como empresa, estão ouvindo? Antes estavam ou não? Mas eu repito de novo? Está perfeito. Não, pode seguir. Está perfeito, som perfeito. E durante as primeiras 3 décadas da nossa vida, a gente cobriu basicamente centenas, no máximo milhares de clientes por categoria. Então a gente cobria os grandes investidores institucionais brasileiros e internacionais, então os grandes fundos de pensão, as grandes seguradoras, os gestores de recursos, por assim diante, as grandes empresas e os multimilionários. Só que, quando chegou 2015, você teve 2 fenômenos. O primeiro foi o crescimento do smartphone, celular, né? Você poder fazer tudo no app. E o segundo foi a regulação bancária, que começou a avançar em reconhecimento a essas novas tecnologias. A primeira grande revolução foi a possibilidade de abertura de conta digital. Se você pensar, por exemplo, até hoje no México, para você abrir uma conta, você precisa ir na agência bancária do banco para o gerente te ver. Ou seja, no fundo, nada mais é do que uma barreira sanitária para evitar concorrência. E o Brasil está numa agenda do Banco Central muito a favor da competição. Começou com a abertura da conta digital, depois você teve a simplificação das estruturas, que talvez seja até um exagero, como as instituições de pagamento, as sociedades de crédito, a flexibilização da adquirência, que permitiu o surgimento da PagSeguro, da Stone. Então, agora você tem o Open Banking, o Pix, a central de recebíveis de cartão. Tudo isso é uma agenda que vem já há vários anos buscando essa maior competição. Então, e agora saindo um pouco da gente, mas dá um pouco de contexto histórico, deu para perceber que você gosta muito de história, né? Todo mundo olha para o sistema financeiro e fala, está muito concentrado nos 5 grandes bancos. Só que a grande verdade é que desde o Plano Real, né, dia 1º de julho de 94 até 2015, realmente o sistema financeiro se concentrou. Mas se concentrou por competência dos vencedores. Vamos lembrar, Banco Nacional quebrou, Bamerindos quebrou, Econômico quebrou, os estrangeiros entraram e não conseguiram ganhar escala, então você teve Caixa Geral de Depósitos, BBVA, os bancos estaduais foram privatizados, né, porque não conseguiam competir. Isso culminou em 2015 com a saída do Citibank e do HSBC do varejo bancário brasileiro. Então foi um processo aí de quase 20 anos, onde o mercado se concentrou por competência dos vencedores. Obviamente você tem os 2 bancos estatais, que têm, digamos, uma certa reserva de mercado. Agora Itaú, Bradesco, Santander, acho que a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eles conseguiram, através de tecnologia, gestão
e competência, construir essa escala e ser os vencedores. Só que sempre que você tem 80% de qualquer dos submercados concentrado em 5 players, sempre dá chance de você ter novos entrantes. Ainda mais no momento de disrupção tecnológica e regulatória, que foi exatamente o que aconteceu. Então, chegou 2015 e você começou a ter as ofertas monoproduto. Então, quem foram essas ofertas monoproduto? O Nubank com cartão, o Inter com transacionalidade bancária de graça, a XP com investimentos. E a gente olhou isso e falou, nossa, isso aqui é a chance que a gente estava esperando a nossa vida inteira. A gente agora vai poder expandir daqueles 3 nichos, investidor institucional, grandes empresas, multimilionário, para também atender o varejo pessoa física e o varejo pessoa jurídica. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pelo caminho mais fácil. Vamos pegar uma linha de produtos que a gente já oferece nesse segmento, digamos, de atacado, vamos botar ele no app e vamos para o varejo. Então, o que a gente fez? A primeira coisa, pegou a nossa oferta de gestão de fortunas, de wealth management, botou no app e lançamos o BTG Pactual Digital. E aí começamos com isso a entrar no varejo de investimentos. Segundo passo, falamos, bom, a gente dá crédito para grandes empresas. Vamos pegar esse mesmo risco de crédito que a gente sabe avaliar, a gente tem não sabe ainda avaliar o risco de crédito de uma pequena e média empresa, que a gente não conhece o histórico, não tem o relacionamento, mas a gente pode descontar os recebíveis de toda a cadeia de fornecedores dessas grandes empresas. Ele me confirma que esse recebível existe, eu vou fazer uma experiência digital simples, fácil, vou dar taxas competitivas e vou começar o nosso business de pequenas e médias empresas. E assim a gente entrou no business de pequenas e médias empresas, que a nossa carteira saiu do 0, 2 anos atrás, para 14 bilhões no final do trimestre passado. E aí, com isso, a gente foi também adicionando novos produtos. Então, a gente fez um investimento e montou uma plataforma tecnológica de transacionalidade bancária. Pagamento, cartão, Pix, TED, DOC, assim por diante. Agora, curiosamente, o primeiro grande cliente dessa nossa transacionalidade bancária não foi nem o investidor de varejo e nem a PME. Foram os nossos clientes institucionais. Todas as grandes fintechs começaram a comprar o nosso Banking as a Service. Alipay, Shopee, todos esses adquirentes globais, Adyen, começaram a comprar os nossos serviços de atacado e transacionalidade bancária. Porque a gente tinha feito uma plataforma tão robusta para atender o varejo, pessoa física e pessoa jurídica, que deu isso. E depois a gente lançou o complementar para a pessoa física, o BTG+, e o BTG Mais Business, para oferecer transacionalidade bancária. Então, com isso, você conseguiu pegar produtos e serviços que eram oferecidos em condições de preço e de serviço que era só possível para multimilionários ou para grandes empresas, e empacotar isso oferecendo para o varejo pessoa física, varejo pessoa jurídica. Isso é uma oferta tão diferenciada, né? Eu vou usar o termo em inglês, está me fugindo, é tão compelling, que é uma oferta vencedora, porque você vai ter, vai pagar muito menos taxas, ter um serviço muito melhor, numa plataforma tecnológica moderna, porque, por sorte nossa, a gente não tinha mainframes, nem data centers que a gente tinha, porque a gente não tinha esse negócio. Então, a gente pôde fazer tudo no cloud, tudo com API, tudo flexível, tudo integrável. Então, deu a crise do Covid em março, que explodiu o volume da Bolsa. A plataforma de todo mundo ia caindo por excesso. A nossa ficou porque a gente foi lá e comprou mais capacidade na nuvem, né? Só que a gente tinha montado a nossa, pelo timing que a gente montou, né? A gente foi o primeiro banco brasileiro a ir para a nuvem. Eu lembro que quando a gente fez isso, todo mundo achou que a gente era meio louco. Hoje é quase uma desvantagem você não estar na nuvem. Então, isso está levando a essa mudança que a gente está vendo. Então, na minha visão, sim, nos próximos 20 anos, o mercado financeiro vai se desconcentrar. Então, você pegava qualquer submercado, crédito de automóveis,
cartão de crédito, investimento, CDB, qualquer coisa, os 5 grandes bancos tinham 80% do mercado. Na minha visão, nos próximos 10, 20 anos, qualquer mercado que você olhar, os 80% vai estar na mão de 10 competidores. E você vai ter muito competidor de nicho. Então, acho que isso vai ser, quem vai se beneficiar no final das contas vai ser o consumidor, que vai ter mais serviço, melhor preço, mais oferta de crédito, mais produto de investimento, e isso tudo vem, no fundo, dessa combinação de digitalização com regulação. Porque a gente não deve subestimar a importância da regulação. A gente tem bancos grandes, a gente é o maior banco de investimento no Chile, no Peru, na Colômbia, e a gente tem uma oferta no México. Sim, toda hora a gente olha, está na hora de expandir para o Chile, para a Colômbia, para o México? E a resposta é não, porque o framework regulatório ainda não permite que você tenha uma oferta digital. Você vai ter que ter sempre uma oferta ainda analógica. E, sinceramente, a oferta analógica é uma questão de tempo, ela vai não ser competitiva. Então, por isso que a gente vem seguindo esse caminho, e a gente está numa posição um pouco única, né? Porque você tem os novos entrantes que estão crescendo muito, mas não estão entregando rentabilidade, e você tem o nosso caso, né? A gente era um elo perdido ali entre os grandes bancões e os monoprodutos, você tinha a gente como elo perdido. E a gente agora está conseguindo conciliar o crescimento dos novos entrantes, né? A gente reportou os resultados aí essa semana, na segunda ou terça-feira, se eu não me engano. E os nossos números de crescimento, dependendo do nicho, é entre 50% e 90% ano contra ano, que são coisas impressionantes. Só que o nosso lucro, no mesmo período, cresceu 75%, porque você vai ganhando a alavancagem operacional em cima desses investimentos de tecnologia que foram feitos. Agora, você falou uma coisa interessante aí, que é essa coisa da rentabilidade, que vocês, em função de primeiro estarem na área, já era um banco eficiente no que vocês faziam, agregou algo mais que foi esse novo nicho, vamos dizer, ou essa plataforma digital. Como é que a gente explica que você, olhando esses bancos que surgiram, só digitais, a gente vai buscar o resultado deles ainda é muito incipiente ou até negativo. Mas, no entanto, o evaluation deles é monumental, né? Como é que, para quem veio do underwriting, como eu vim, claro que estou falando dos anos 80, é engraçado você fazer uma análise. Tudo bem, claro, você tem potencial, tem tudo isso, mas é uma espécie de... Enfim, é uma aposta um pouco no escuro. Claro, é lógico que a tecnologia vai avançar. Acredito eu, e queria que você também falasse sobre isso, que os aparatos regulatórios dos países ou se ajustarão ou eles vão ser atropelados, como já acontece na área de transportes, por exemplo. Não adianta se querer segurar algo que beneficia a sociedade inteira, né? Não consegue. Então, mas como é que se consegue hoje avaliar uma instituição dessas, por exemplo? Olha, isso eu confesso que eu estou um pouco que nem você. Eu, às vezes, fico surpreso com... Porque, no fundo, se você está pegando um banco novo que está queimando caixa, certo? Mas atraindo clientes, e que não tem, pelo menos até onde a vista alcança, 3, 5 anos, perspectiva de lucratividade, os investidores estão botando uma grande parte desse valor que ele está sendo criado na perpetuidade. Que esse banco lá na frente, daqui 10 anos, vai ser tão dominante que nenhuma Amazon, certo? Foi nos Estados Unidos e vai conseguir ter um lucro. Eu tenho muita dificuldade de ver isso no sistema financeiro. Agora, na minha visão, isso é muito fruto da taxa de juros global. Sempre que a taxa de juros se aproxima do zero, o valor da perpetuidade cresce dramaticamente. No Brasil, a gente já teve uma alta de taxa de juros. E você vê que esses valuations dos negócios que estavam mais na perpetuidade sofreram. Tanto que agora esses negócios estão se mexendo para mostrar não só crescimento, mas ter um
um clear path to profitability, né? Um caminho muito claro para a lucratividade. Na minha visão, lá fora, a mesma coisa vai acontecer. Até se você for olhar o que aconteceu recentemente com essas empresas, digamos, essas fintechs brasileiras listadas no Nasdaq, elas já tiveram uma boa correção de preços. Ainda tem valuations, que nem você falou, bastante altos. Agora, isso já começa a vir. Na minha visão, acho que quando você tem uma taxa de juros muito baixa, fica mais compreensível você ter um custo de capital tão baixo para essas empresas que você vai apostar em várias, sabendo que uma vai ser a vencedora. Vamos lembrar da Groupon, que fez um IPO aí de 7 bi e depois foi valer quase nada. Né? Aqui no Brasil, você também tem casos dessas empresas de compra coletiva que hoje também não valem nada. Na medida que a taxa de juros sobe, eu acho que essa arbitragem de custo de capital diminui. Agora, eu concordo com você, eu tenho essa mesma dificuldade. Assim, eu acho que tem aquela expressão em inglês, né, que é o FOMO, Fear of Missing Out, né, que levou muitas pessoas para, quando você perdeu aquele início, todo mundo está querendo correr atrás, até a hora que você tem uma correção e a gente volta a ver a níveis de valuation mais comuns. A gente já viu isso algumas vezes, né? A cada 20, 30 anos você tem uma bolha. Vamos lembrar a primeira bolha do Nasdaq ali, que eu vivi em 2000. Então, assim, me parece excessivo, eu acho que alguma hora vai ter uma correção. Eu não acredito, especialmente no mercado financeiro, e que os depositantes e os clientes vão se sentir confortáveis em ser clientes de banco que não têm rentabilidade e não são sólidos. Alguma hora isso acaba. Ficou até gostei que estava me achando realmente um dinossauro, porque, na minha visão, principalmente instituição financeira, ela sempre, a avaliação dela sempre levou em conta solidez, tradição e rentabilidade. A turma não tem nenhum dos três hoje. Né? Exato. Tudo bem, é uma ideia vencedora, eu acho que serão ideias vencedoras, mas também é um negócio hoje de mais fácil entrada do que era um banco tradicional anterior. Não, então, e não só isso, né? Você está oferecendo serviços bancários sem cobrar nada e você está oferecendo crédito. Ou seja, é uma proposta muito boa para o usuário. Por que ele não vai lá testar? Eu não pago nada e ainda vou receber um crédito, eu vou testar. Agora, vamos ver ao longo do tempo cobrar esse crédito, vamos ver ao longo do tempo como se torna rentável, né? Esse é o ponto, né? Eu acho que para o investidor o grande risco aí, que essa tecnologia é maravilhosa, você consegue acompanhar ou controlar crédito, etc. Mas, efetivamente, fico imaginando, né? De cada 5 milhões de clientes desses bancos, quantos não entraram, como eu, por exemplo, por curiosidade, quantos não entraram para aproveitar justamente o crédito que te oferecem sem você nem mal ter a conta lá, enfim, por N razões que não aquele de continuar como cliente, né, que é o que vale. Exato. Agora, então, toda essa transformação vai afetar também, sem dúvida, o mercado, tanto de pessoa física como das empresas. As empresas vão ter que começar a atuar de forma diferente, imagino eu, né? Você já sente isso, quer dizer, uma transformação nas empresas, onde eu começo a ver que a principal plataforma, quase, eu vejo até pela minha empresa, né? Hoje eu forneço embalagens, que é um negócio relativamente simples, mas eu tenho um cliente grande meu, por exemplo, que o comprador dele fica na Suíça. Então, me obriga a ter um vendedor, vamos dizer, um cara de vendas que fale línguas e que entenda os bids internacionais, coisa que nunca tinha acontecido. Né? E acho que isso vai acontecer também para crédito, para uma série de coisas. O sistema regulatório brasileiro está preparado para isso, você acha, para acompanhar esse desenvolvimento todo numa economia que a nossa começa a ser internacionalizada? Não podemos achar que estamos isolados, e nem podemos nos isolar. Olha, acho que você tem diferentes
Não sou especialista disso, mas acho que o mercado financeiro, sim. Eu acho que o sistema regulatório até está um pouco frouxo. Acho que o Banco Central é um pouco leniente demais, como acho que tinha que ser para você estimular a competição, só que a partir de um momento onde uma instituição de pagamento é vista como um banco, tem o tamanho de um banco, acho que ela deve ter o tratamento de capital de um banco. Então, acho que isso sim. Do ponto de vista de quem faz transações locais, eu acho que sim, a gente tem talvez os gargalos aí de CM, essas coisas, mas assim, você só vê o sucesso de uma Magalu, de um Mercado Livre, né, de todas as empresas que estão buscando a omnicanalidade, ou até de empresas industriais, tipo a Gerdau, usando tecnologias digitais, né, tipo inteligência artificial numa foto de sucata para conseguir medir, dar preço. Eu vejo sim as empresas me surpreendendo com o quanto elas aprenderam a usar isso e como estão usando bem tecnologia digital, inteligência artificial, e especialmente uso de dados. Do ponto de vista da transação internacional, eu acho que o Brasil, do ponto de vista regulatório, por ser um país fechado, a gente está muito, muito atrás do resto do mundo. Eu acho que você vai começar a ter uma coisa muito interessante. Você deve estar acompanhando o que a Shopee ou a Alibaba estão investindo aí para entrar no Brasil. Vai ser interessante, porque eles vão entrar no Brasil querendo fazer comércio internacional. Como é que vai ficar a parte de tarifa, de logística, né? Acho que vai ser interessante. Eu acho que se você perguntar para mim, acho que o grande gap brasileiro ainda é esse. Nós não estamos integrados nas cadeias globais de oferta e suprimento de uma maneira simples, né? Onde você pode fazer isso chegar no varejo direto ao consumidor. Eu vejo você saindo um pouco da área financeira, porque eu vi, por exemplo, a tecnologia. No sistema de transportes, como é que alguém pode, hoje, sistema de ônibus, transporte é transporte público e tem que ser regulamentado, etc., tem suas regras aí. Mas como é que alguém pode me proibir, por exemplo, de comprar um micro-ônibus, ter um aplicativo e todo dia de manhã, quando eu for sair de casa, eu ligo o aplicativo e quem tiver num raio, sei lá, de 300 metros, recebe um aviso meu dizendo, olha, estou indo para tal lugar, quem quer uma carona em troco de pagar X de gasolina até lá? Como é que você controla isso? Né? E fatalmente acontecerá isso, já acontece isso, e que é Já obrigado a operar acontece. de forma clandestina. Eu concordo com você, acho que você precisava ter uma licença de táxi, agora você tem o Uber, né? Você pensar, eu estava no Conselho do Mercado Livre quando o Correios resolveu quadruplicar as tarifas. A resposta do Mercado Livre foi, não tem problema, vamos então construir o nosso sistema de distribuição. Foi a melhor coisa que aconteceu para o Mercado Livre, porque antes demorava 7 a 10 dias ou 15 dias para chegar na tua casa, você não tinha previsibilidade. Hoje, 40% das vendas chegam em um dia, mais 30% chegam em 2 dias e o resto chega em 5. E você tem uma assertividade muito grande de quando você compra. Agora, o que eles fizeram? Montaram centro de distribuição, cross-dockings, contrataram várias empresas de logística e agora está criando aquele negócio. Você quer fazer uma boquinha no seu tempo livre, pega teu carro e entrega um pacote. Então, isso gera uma renda extra para as pessoas, né? Mas isso você tem visto no mundo todo, tem acontecido isso? No mundo todo, no mundo todo. Quer dizer, a regulação ou vai ser muito rápida ou será atropelada pela relação cliente-fornecedor. Concordo. E aí você chega no ponto que a que ponto essas empresas começam a correr um risco legal / tributário, regulatório, que é preocupante. Né? Então, imagina que aí vem um julgamento que todo motorista de Uber é funcionário do Uber, então tem que estar devendo FGTS em 13º e tudo. É uma maluquice, né? Assim, realmente a nossa legislação trabalhista, nossa legislação tributária está no mundo analógico. A pergunta é se a tributação que está, a legislação ou a nossa cultura. A nossa cultura é muito, muito protecionista, muito paternalista, a meu ver. Totalmente. Concordo, 100%. Só lembrando,
você fez parte disso. Estamos desde que o Fernando Henrique foi eleito em 94, né? Tentando fazer as reformas, né? Em 98, perdemos a reforma da Previdência por um voto. Fomos fazê-la em 2018. Perdemos 20 anos, uma geração que já podíamos estar com isso resolvido, né? Infelizmente, é o que você falou, a nossa cultura e não só não permite que as reformas modernizantes sejam feitas, porque é aquele negócio, é sempre a minoria barulhenta versus a maioria silenciosa. Como a maioria tem que tocar sua vida, seu dia a dia, tem sempre uma minoria ou que tem interesses ou que é barulhenta, que fica lá defendendo seus privilégios, os seus benefícios. E são coisas um pouco óbvias. Eu lembro quando eu fui convidado e fui presidente da CESP, que era a terceira maior empresa do país, estatal de energia elétrica de São Paulo. E eu me lembro que todo mundo era contra e nós íamos privatizar. Fizemos a reestruturação, um enxugamento na empresa, antes uma reestruturação sensacional, uma emissão de eurobonds, enfim, tudo que tem que fazer para preparar a empresa para isso. O meu diálogo com os empregados da empresa, que eram de altíssima qualidade, eu falava, vocês não têm o que se preocupar, ao contrário, para vocês que são especialistas nessa área, que hoje é um monopólio estatal, na hora que privatizar, o salário de vocês multiplicará por 2 ou por 3, porque a competência é muito valorizada, né? E é um setor tradicionalmente, o que pode acontecer é você sair da CESP e ir para a CEMIG ganhando o triplo. Não há esse risco. Quer dizer, quando você tem eficiência, a tendência para quem é do ramo é só melhorar, nunca piorar, mas, infelizmente, a cultura nossa é sempre a de querer preservar a colônia da época de Dom João VI. É igual a nossa cultura. Nós estamos capturados por uma elite política que não quer se desgrudar dessa cultura, que é a pior possível, que é não mudar nada, que não é não mudar para não melhorar a vida dos brasileiros, não muda nada para manter essa elite política sempre dona do país. E parte da elite econômica também. Também. André, os seus alunos não vão saber, acho que nem sabem do que a gente está falando. A linha de telefone fixa era um ativo que a gente tinha no nosso imposto de renda, né? Imagina nesse mundo digital. Se orgulhava de dizer, tenho 8 linhas telefônicas. Exato. Sou proprietário de 8 linhas telefônicas. Imagina no mundo de hoje, 5G, 4G, se a gente ainda tivesse os monopólios estatais. Hoje, todo mundo aqui, você tem a TIM oferecendo uma coisa, aí a Claro vem e oferece outra melhor, aí depois chega a Vivo querendo competir, cada um vendo quem vai oferecer o melhor serviço de banda larga, o pacote integrado, e com isso você consegue evoluir. O telefone celular você não paga, tem pacotes que você não paga, enfim. Isso é, para mim, me lembro, nós fomos apedrejados na época na Bolsa de Valores numa dessas privatizações. E eu dou sempre um exemplo, a Comgás, que nós vendemos aqui em São Paulo. Faz 20 anos, um pouco menos de 20 anos. Ela hoje está, acho que 6 vezes maior do que ela era, que passou historicamente na mão do Estado. Então, quer dizer, não precisamos desamarrar o Brasil, por isso que a FAC, Faculdade de Comércio de São Paulo, da Associação Comercial, Roberto, tem ajudado nessas palestras para a gente disseminar conhecimento. E mais do que isso, ela foi criada pelo Alfredo Kotait, o professor Wilson está aqui, para justamente também transmitir ao comerciário, a quem é ligado ao comércio, essas novas ideias, o que está acontecendo no mundo, porque vai mudar. A função do vendedor hoje já é completamente diferente. Mas, Roberto, está aqui o nosso diretor, Wilson Rodrigues, também. Eu queria que você falasse agora desse projeto, que é uma consequência disso, provavelmente, que é o Intel. Como é que vocês tiveram a ideia de fazer isso e o que pretende o Intel? Que, aliás, eu não falei na época, ainda é uma instituição sem fins lucrativos, né? O que é melhor ainda. Exato. Então, a gente, quando iniciou essa nossa jornada de digitalização, né, que eu fui descobrir o que era performance marketing, SEO, Search Engine Optimization, Data Analytics, era tudo grego para mim, né? A gente viajou muito, estudou muito. Aí a gente foi para o Vale do Silício, eu não fui, né? A nossa equipe foi, e tiveram uma reunião com o Doug Leon, que é o fundador do Sequoia, um dos maiores fundos de venture capital do mundo.
Aí perguntaram para ele, Doug, e aí, está animado com o Brasil, vai investir no Brasil? Ele falou, não, vocês não formam engenheiros suficientes. Aí na hora que eles relataram isso para a gente, foi aquele soco no estômago, né? Ah, tá bom, vai, esse gringo tem razão, mas deixa para lá. Porque você pega o ITA, Poli, formam excelentes engenheiros, mas formam o mesmo número de engenheiros há 30, 40, 50 anos, só que a demanda explodiu. Aí nós fomos para o Brasil, a Silicon Valley, e estava lá tendo um painel, que era até do Davi Vélez, entrevistando ele, e o Davi Vélez perguntou, e aí, tá animado com o Brasil? Ele, não, vocês não formam engenheiros suficientes. Aí eu virei para você e falei, Esteves, chega, esse gringo já falou isso 2 vezes na nossa cara, vamos fazer alguma coisa a respeito. Vamos aqui fazer um projeto filantrópico, o Brasil fez tanto por nós, nos deu tantas oportunidades, né? Vamos fazer um projeto para ajudar a fechar esse gap de tecnologia. Tá bom, fechado. Aí isso foi março de 19. Aí passamos todo o ano de 19 estudando. Beleza, o que a gente quer fazer? Queremos fazer um curso de tecnólogos? Queremos fazer curso profissionalizante? Queremos fazer uma trilha para acelerar o ensino de computação no ensino médio? Ou queremos fazer uma faculdade de graduação? A gente estudou todos os benefícios e a gente chegou à conclusão que o que a gente tinha que fazer, que podia não ser no curto prazo o mais efetivo, mas no longo prazo ia criar muito impacto, era que a gente ia começar fazendo uma faculdade de graduação que ia se tornar referência. A gente falou, vamos formar o que vai ser reconhecido como o MIT brasileiro. E com isso, a gente depois pode oferecer cursos executivos, podemos oferecer para as escolas públicas de graça um curso para aula eletiva do ensino médio, podemos oferecer cursos de tecnólogo mais curto, podemos oferecer pós, mas a gente tem que construir essa reputação de uma empresa top de tecnologia. Mas o que a gente quer formar? Só engenheiros? Não, a gente quer formar os líderes, os transformadores, os jovens que vão transformar o país através da tecnologia. Então, para isso, eles precisam ter o quê? Conhecimento de negócios e conhecimentos de liderança, técnicas de liderança. Tá bom, então vamos estudar no mundo o que tem. Aí olhamos em vários lugares do mundo, aí chegou isso em 2020 e a gente falou, beleza, queremos fazer isso. Vamos agora fazer o estudo de viabilidade, de modelagem financeira e detalhar o projeto acadêmico. Então fizemos toda a modelagem, quanto vamos cobrar, vamos pegar a bolsa, X, Y, Z, tá bom, quanto precisava investir, precisamos de 200 milhões de reais. Tá bom, 200 milhões de reais. Além disso, o que a gente vai fazer? Aí olhamos Stanford, MIT, Carnegie Mellon, e olhamos os novos modelos de educação, Olin e Minerva, que é o mais disruptivo. E chegamos à conclusão que a gente já quer fazer algo, queríamos fazer algo diferente, que ia ser baseado em 3 conceitos. Project-Based Learning, ensino baseado em projetos. Todo trimestre, o aluno não tem aulas, ele tem um projeto. Então, a gente fez 3 pilotos. O primeiro piloto foi um sistema de inteligência artificial para monitoramento de aglomeração em lugar público, durante a Covid. O segundo projeto foi um game, um projeto curto. E o terceiro é uma parceria com a Prodan para fazer um game para incentivar os paulistas a voltarem a usar os espaços públicos para atividade física, gamificado. Beleza, isso é legal. Agora, como é que funciona isso? Você tem os professores instrutores e os professores coordenadores. Então, você vai fazer o game, você precisa fazer a programação em Java. Então, você tem o professor instrutor de linguagem de Java. Você precisa fazer entender um pouco de contabilidade para fazer a projeção. Então, você tem o professor de contabilidade. E você tem o professor coordenador que pega todos esses conhecimentos e bota eles juntos no projeto. E você vai estar fazendo esse projeto ou como empresa ou como uma ONG. Então, é quase como se você fizesse 4 estágios por ano. Então, primeira coisa, baseado em projetos. Segunda coisa, avaliação baseado em competências. Você não vai ser avaliado por você entregou a tua lição de casa, você teve na aula, você participou. Você vai ser avaliado por você aprendeu contabilidade? Sim. Você aprendeu a programar Java? Sim. Você aprendeu a fazer um modelo básico de performance marketing? Sim. Então, aí você é baseado nisso, avaliação baseada em competências. E a terceira coisa é a classe invertida.
Quando nós fomos para a faculdade, a gente ia para a faculdade para ver palestra, né? Sentar aquela sala de entre 30 e 500 alunos, ouvir o professor, ir para casa, ler, estudar, fazer lição de casa e voltar para a próxima palestra. Com tecnologia dá para ser o oposto. A palestra no YouTube, a palestra no sistema de tecnologia, e você vai para a faculdade para fazer trabalho em grupo, tirar dúvida, interagir, trabalhar no projeto. Então, a gente chegou à conclusão que é fazer um modelo acadêmico baseado nesses 3 conceitos. Contratamos um time acadêmico que fez esse projeto maravilhoso, toda a modelagem, os 3 pilotos. Os 200 milhões de reais a gente levantou em casa, né? A família do Esteves se comprometeu com a totalidade para a gente botar o negócio de pé. E aí a gente falou, bom, agora depois a gente corre atrás de bolsa. Então, isso foi 2020. Aí passamos 2021, pegando as licenças no MEC, contratando os professores, treinando, montando a infraestrutura física. Estamos agora no meio do processo seletivo. O processo seletivo a gente fez diferente, muito baseado nos Estados Unidos. Você tem uma prova de lógica matemática, que é a primeira fase, eliminatória. Depois você tem 2 coisas, né? Que é a entrevista, né, dinâmica de grupo, e a história do aluno. O aluno que saiu de uma comunidade carente e chegou no ponto A é diferente do meu filho, que teve todas as oportunidades da vida e chegou no ponto B. O ponto B pode ser até um pouco na frente do A. Agora, se essa outro aluno saiu tão mais dificuldade, ele tem que ser reconhecido por isso, porque ele está mostrando potencial. Então, é muito avaliar a avaliação da história de cada aluno pelo potencial e não pelo nível que ele está. Então, a gente está no meio desse processo seletivo. A nossa ideia é que no primeiro e segundo semestre desse ano seguinte, a gente tem até 240 alunos, levantamos 90 bolsas com empresários parceiros que estão acreditando no projeto, 90 bolsas integrais. A gente espera muito parte delas fazer bolsa parcial. Então, a gente está bastante animado. Nossa meta é formar, no curto prazo, aí, 250 jovens transformadores que vão ajudar a transformar o Brasil com conhecimento de tecnologia no setor empreendendo, trabalhando no governo ou no acadêmico. Uma coisa importante de falar, a gente fez o projeto acadêmico que no último ano ele é quase como se fosse um estágio. E o aluno pode escolher se ele quer a carreira acadêmica de pesquisa, se ele quer a carreira empreendedora, montar a sua startup, ou se ele já quer começar a trabalhar uma das empresas que tem projetos com a gente. Então, acho que, obviamente, como tudo na vida, vai estar muita coisa certa, muita coisa vai dar para melhorar, mas a gente vai evoluindo, mas a gente está muito animado. E, para nossa surpresa, tem empresários que falaram para nós, olha, vocês arredondando o projeto, estando tudo certo, eu banco uma unidade, já temos conversas, né, ideias para fazer outras unidades no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Curitiba, em BH e em Recife. Então, você imagina se a gente conseguir formar 1.000 engenheiros por ano com skills de liderança, skills de negócios e com valores de economia de mercado, Estado de Direito, sustentabilidade, ética. Acho que a gente pode, ao longo do tempo, causar um impacto no Brasil. Esse é o projeto que a gente pode dizer que é inspirador e transformador, mais gostoso que banco, inclusive. Sem dúvida. Com certeza disso. E o que é bacana, por exemplo, puxa, você falou Recife, com o Porto Digital, lá quando eu estava na prefeitura, nós fizemos até um quadrilátero aqui em São Paulo com aquela mesma regulamentação, que é espetacular o que eles conseguiram fazer lá. Vocês estão fazendo isso junto com o IPT, né? Ao lado do IPT. Então, dentro do IPT. Que é outra referência da indústria e da tecnologia, né? Isso é sensacional. Olha, está aqui o nosso, e de novo vou insistir, sem fins lucrativos, o que é o máximo. Vai chover bolsas, porque vai ter. Isso aqui é a nossa contribuição para a sociedade, para o país. Claro. Aquele negócio. A Venezuela virou a Venezuela porque a elite econômica, a elite intelectual abandonou o país. Nós não podemos abandonar o Brasil. Esse é o país que a gente viveu. Eu venho de família de imigrantes, como você, deu todas as oportunidades para a gente. A gente não pode ficar reclamando de morar em Miami, é fácil.
O difícil é ficar aqui, residência fiscal aqui, fazer negócio aqui e ajudar a transformar o país. É isso que a gente precisa fazer. O meu tio, Titilo Matarazzo, quando eu falava, ele, puxa, mas você está doando todas as suas coleções, fez o MAN, o MAC, Fundação Bienal, ele falou, nós temos que fazer, é o mínimo que eu posso fazer para um país que deu tanto para nós. E para ser lembrado, a gente tem que fazer alguma coisa que esteja acima dos nossos próprios interesses. Isso, a visão do imigrante é muito diferente nesse aspecto, de gratidão, porque, é o que eu sempre falo, né? Ninguém veio para São Paulo em busca de qualidade de vida. Todo mundo veio aqui para tentar encontrar uma vida. Está aqui o nosso diretor da Faculdade de Comércio, que tem uma pergunta. Wilson, por favor. Uma não, deve ter algumas. Roberto, eu quero lhe parabenizar pela palestra e tenho certeza que os nossos alunos da Faculdade do Comércio estão encantados com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. E eu, como educador, fico extremamente feliz de saber que o BTG, né, que a família do André Esteves, estão imbuídos dessa motivação de ajudar o país do ponto de vista da educação. A nossa transformação está justamente aí, né? E você mencionou essa situação de empresários que vão atrás de bolsas, que concedem bolsas para os alunos da instituição. Aqui também nós estamos trabalhando com essa linha, né? Justamente de comerciantes, de lojistas, empreendedores do varejo que concedem bolsas para os seus colaboradores, às vezes bolsa integral, às vezes 50%, metade, enfim. Agora, eu noto, Roberto, alguma dificuldade assim do empreendedor brasileiro entender que investir em educação representa uma via de mão dupla. Investir em educação vai gerar para ele, na medida em que ele qualifica os seus colaboradores, isso vai gerar um ganho de receita, a empresa evolui, o seu time se motiva mais, não é? Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, visitando instituições de ensino nos Estados Unidos, você nota os prédios em Harvard, Stanford, têm nomes de empresários, não é? Então, essa cultura do empreendedor investir em educação, qualificar os seus colaboradores. Eu queria saber um pouco sobre a sua opinião em relação a isso. Você acha que falta nós aculturarmos mais a nossa livre iniciativa nesse sentido? Olha, assim, eu não tenho dúvida que o que vai transformar o Brasil vai ser educação. Agora, que nem o Andréa falou, por razões históricas, né? Acho que pela colonização portuguesa e espanhola, diferentemente da colonização americana, né? Acho que a colonização americana, as pessoas mudaram lá para viver. A colonização, até a virada do século XVIII, até de 1800 para 1900, todo mundo vê o Brasil só explorar, ninguém vai para viver. Então, acho que isso gerou uma diferença de cultura muito grande. E você tem toda essa... por exemplo, eu estou envolvido também no projeto Parceiros Educação, que é um projeto da sociedade civil que tenta melhorar o ensino público do estado de São Paulo. Olha, é difícil, exige uma resiliência, porque você tem toda uma gama ali que é resistente, é desconfiada. Mas por que o empresário quer ajudar o ensino público em São Paulo? O que ele está interessado? Eu não tenho interesse nenhum, só quero que o país melhore. Ah, não é possível. Como é que está? Onde está a pegadinha? Eu adotei uma escola em Ibiúna. Aí eu cheguei lá, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma melhora de infraestrutura, vamos fazer reforço para os alunos atrasados e treinamento dos professores. E se não tiver distribuição do patrimônio, a gente faz mais reforma. A pergunta foi, você é candidato a alguma coisa? Eu falei, não. E você vai ser candidato a vereador quando? Eu falei, nunca. Eu estou fazendo isso aqui porque eu venho para a Ibiúna há 30 anos, eu quero que vocês tenham acesso a alguma coisa mais próxima que meus filhos têm acesso. Só que demorou uns 2, 3 anos para isso ser compreendido, né? Quando eu fui presidente do board do Grade, daqui, estava falando com a Andréa, eu fui e falei, ó, a escola aqui está ótima, tudo, mas a gente precisa levantar dinheiro para renovar o campus, para treinamento de professor e para bolsa de estudos. Eu marquei um jantar em casa e convidei 20 famílias. Falei, então, precisamos levantar dinheiro aqui para a escola. Os caras falaram, você está louco? A escola custa 10 mil reais por mês, por que eu vou doar dinheiro?
Foi todo um processo de educação. A gente gasta 85% com o professor, isso dá qualidade. Você precisa de infraestrutura, você precisa de professor qualificado. É bom ter bolsa para quebrar a bolha que a gente vive. Passaram-se 5 anos, eu não precisava mais fazer campanha, a turma levantava dinheiro para a escola. Então, eu acho que é um processo, tem muita desconfiança, tem muita dificuldade, então você tem que ter uma paixão, uma convicção muito grande para fazer algo, né? É um processo educativo longo, porque também tem a questão que eu falo, nós estamos capturados por algumas corporações. Isso. Então, falar em ensino privado, você pega esse sindicato de professores de São Paulo, que nunca se discutiu nada para a escola, sempre se discute para o professor, que tem todo o mérito, a gente sabe que tem, mas tem que pensar no aluno. O professor existe, tem que ter aluno. Né? E o resultado do bom professor a gente vai ver nos alunos. Né? Não, o professor tem que ser medido por o aluno aprende. É isso. Aprendeu? Ótimo, pode ser promovido, receber promoção, não sei o que. Agora isso não se discute, né? Wilson. Salute, mais uma última pergunta. É o seguinte, a gente fala muito sobre empreendedorismo, a necessidade de justamente se incutir isso na cabeça dos jovens, mas falta, né, no currículo das escolas, né, isso eu falo desde o nível infantil, ensino fundamental e médio, você vê, a gente aprende o ciclo reprodutivo das plantas, né, com todo respeito, é importante, biologia, etc., mas a gente aprende isso, mas não aprende gestão financeira, educação financeira, por exemplo, que é algo importantíssimo. Será que não seria importante que os formadores de opinião no Brasil, os empresários, se mobilizassem para cobrar do Ministério da Educação essa iniciativa de colocar nos currículos escolares matérias voltadas para o empreendedorismo, para a educação financeira? Isso em nível infantil, ensino fundamental e médio? Acho que se for no ensino médio já está bom, né? Conte comigo. Assim, um dos projetos do Intelli é disponibilizar, agora que a gente tem no currículo flexível as aulas eletivas, um currículo de tecnologia de graça para todas as escolas do ensino médio. Nos próximos, sei lá, espero que até o final do ano a gente faça isso. Se a gente conseguir fazer a mesma coisa para educação financeira e empreendedorismo, eu acho que vai fazer um bem danado. Hoje, por acaso, a gente fez aqui no banco um workshop de conscientização financeira com 2 ONGs parceiras nossas aqui, o Balé Paraisópolis e o Instituto Bacarelli. E hoje os jovens vieram aqui. E foi legal, eu sempre gosto de bater um papo com eles, ver como é que... Falei, e aí, o que vocês aprenderam? A gente entendeu de juros. Você só comprar tudo parcelado, de repente, não é a melhor coisa. Uma coisa tão básica, mas precisou de um curso de educação financeira. Eu fiquei tão feliz quando eu vi aquilo, eu falei, legal, então funcionou, era isso que a gente queria. Agora, eu concordo 100% com você, eu acho que o ensino técnico, educação financeira, educação empreendedora, ensino de tecnologia, ensino de línguas, é algo que a gente tem que cada vez mais fazer, especialmente no ensino médio, porque a gente não pode formar todo mundo como se todo mundo fosse fazer uma faculdade de graduação e pós-graduação, porque, infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. Se a gente puder dar um ensino técnico de qualidade, acho que a vida da grande maioria dos brasileiros seria muito melhor. E é o seguinte, não estamos inventando a roda, estamos só copiando a Alemanha. Vamos copiar o que dá certo, né? Não precisamos inventar a roda. Olha, eu disse que aquela seria a última pergunta, mas eu fiquei com uma certa curiosidade, Salute. Falando em educação, eu sou apaixonado pelo tema e eu sei que você também está se dedicando bastante a isso. Fiquei motivado a perguntar o seguinte, Salute, quando você entrevista uma pessoa ou vai contratar um profissional, o que o Salute fica realmente, digamos assim, o que te motiva a contratar uma pessoa? Soft skills, as competências comportamentais em um profissional ou as competências técnicas, ou um misto das duas coisas? Olha, a competência técnica para mim é pré-requisito, né? Partiu da competência técnica, o profissional, pelo menos hoje em dia, para mim é brilho nos olhos, resiliência e dedicação. É isso. E aí os soft skills de liderança, tudo você precisa para cargos mais sêniores, né? Eu parto de uma filosofia aqui no banco, a gente brinca, né? Aqui ninguém tem cargo, todo mundo tem mandato. E uma segunda coisa, aqui no banco liderança não se impõe, se conquista. Ninguém manda fazer nada, você lidera as pessoas a fazerem as coisas certas. Agora isso é uma questão de cultura, de comportamento, de dia a dia, de você fazer pelo exemplo.
Então, essa é a nossa cultura, tem funcionado bem. Agora, assim, aqui no banco, o nível técnico é eliminatório e você contrata pelos soft skills. Uhum. Eu vi numa palestra sua que você, em algum lugar, uma entrevista sua, que você olha, quer dizer, que tem que lembrar que hoje a empresa é um time e não família. Né? Ou seja, o conceito de time. Tem que estar todo mundo jogando bem todos os dias. Não é porque está lá e fica queridinho, etc. Tem que porque a vida é uma disputa dia a dia. Né? O Ross Perot, que eu me lembro, conversava com ele por cartas, porque eu achei fascinante o jeito dele contratar gente para aquela EDS, acho que era a primeira empresa dele. Contratava só Marines, pelo espírito arrojado e de liderança, e de resiliência, liderança e garra deles. Era um principal skill que ele queria. Deixa eu te fazer, então, a última pergunta, para aí você fala depois também o que você quiser, para a gente concluir. Você fez a faculdade de Wharton, uma das, se não a melhor, uma das melhores faculdades de administração de negócios do mundo. Né? Quanto isso ajudou, ou quanto essa formação te ajudou no seu desenvolvimento profissional? Porque a gente sabe, talento é uma coisa inata, mas quanto a formação teve de importância na sua carreira? Olha, eu não tenho dúvida que ajudou muito. Eu sou muito grato às duas instituições educacionais da minha vida, o Graded e Wharton. Wharton ajudou por uma série de razões. Eu fui para morar fora em 1990. Não era uma coisa tão natural como hoje, né? Acho que eu fui uma das primeiras gerações de brasileiros que foram morar fora. Aquilo abriu minha cabeça, me deu uma autoconfiança tremenda e me ensinou que eu conseguia passar por qualquer desafio. Né? Então, aquilo foi muito bom. Segunda coisa, eu conheci gente fantástica. Então, só na minha classe, eu não falo isso muito por aí, mas na minha classe estava o Elon Musk, o CEO da Blackstone, o fundador do Mercado Livre, entre outros milhares de profissionais. Então, conheci gente do mundo inteiro, muito interessante, brilhante. Terceiro, me deu todo o skill set técnico que eu precisava. A contabilidade, valuation de empresas, precificação de opções, curva, entender o básico de juros. Então, quando eu vi trabalhar, eu já tinha a caixa de ferramenta que eu precisava refinar, mas eu tinha aquele skill técnico. E 4, especialmente quando eu tive funções executivas globais, teve uma pequena época que a gente foi UBS Pactual por 2 anos. E eu fui o chefe global de mercados emergentes. Então, era responsável por Ásia, Oriente Médio, África, leste europeu e toda a América Latina. Aí eu lembro que eu fui para Stanford, em Connecticut, onde era o trading floor naquela época. Aí estavam todos aqueles americanos, tipo, chegou o Cucaracha que vai ser meu chefe, né? Que esse cara entende, né? Na hora que eu falei que estudei em Wharton, é como se eu tivesse uma estrela de xerife no peito e todo mundo passou a me respeitar. Então, assim, eu não tenho dúvida que de A a Z foi fenomenal, assim, tanto que meu filho está lá agora, porque eu sempre incentivei muito, é o conjunto da obra, né? Não é uma coisa específica, mas é o conjunto da obra, é uma chance única, fascinante, tanto que eu criei um endowment ali, em homenagem a meu pai, dedicado exclusivamente a alunos brasileiros. Então, alunos brasileiros que forem aceitos, não tiverem condição de pagar, tem lá 4 bolsas em homenagem a meu pai, para que a gente tenha mais brasileiros indo para lá e incentivando eles a voltarem para o Brasil e depois fazerem isso para tentar ajudar mais gente a se desenvolver. Roberto, muito obrigado, viu, pela sua apresentação. Isso acho que para os nossos alunos é extraordinário. Depois vai ficar também aberto, como já está aberto, ficará os vídeos. Né? Sabe que eu me inspirei muito no Brazil at Silicon Valley para começar a fazer isso, que é um espetáculo, o site do Brazil at Silicon Valley, uma aula que todo mundo devia assistir para ver o que está acontecendo no mundo. Mas obrigado. O Wilson é que quer despedir como diretor da faculdade aqui. Ele falou que faz questão, no caso, de ter aqui um empresário da educação também. Roberto Salluti, muito obrigado. Eu costumo dizer aos nossos alunos e também o nosso diretor acadêmico, que é o professor Roberto Macedo, né, um dos maiores economistas do Brasil, na vida nós temos de eleger exemplos, bons exemplos.
E a tua biografia é um extraordinário exemplo. É um testemunho de uma pessoa que, como você muito bem narrou, elegeu a educação como um fator de transformação, de crescimento pessoal. Não é à toa que você chegou aonde chegou. Quer dizer, um profissional de sucesso, um executivo de sucesso, então, um empresário de sucesso. Então, na verdade, para nós é um grande deleite, para os nossos alunos eu tenho certeza que é uma grande inspiração. E parabéns, Roberto Salute, parabéns por investir em educação. É muito importante quando o empresariado, repito, enxerga a educação como um fator, não é, de transformação. É muito importante isso, falta isso no Brasil. Então, eu fico enormemente feliz e eu também acredito que a Associação Comercial de São Paulo, o André Matarazzo, que é nosso parceiro nesse projeto tão bacana que é o Caminhos do Futuro, todos ficam encantados com essa sua iniciativa, com o seu testemunho de vida, com a sua sabedoria. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Wilson, pelas palavras. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado a todos vocês aí por me aguentar aqui, né, nessa 1 horinha. Foi um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês também. E vamos cada um empurrar um pouquinho, que eu tenho certeza que a gente vai melhorando. É frustrante, às vezes cansa, mas vamos seguir em frente, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Obrigado, um abraço. Tchau. Muito bom. Muito bom. Essa